Você já se sentiu desmotivado mesmo confiando em Deus? Oi, gente, meu nome é Lauriane Silva, esse é o meu canal de devocional. Aqui eu posto devocionais todos os dias pela manhã. Sim, você vai me encontrar todos os dias às 6 horas da manhã com a palavra de Deus para a tua vida. Mas eu escolhi as quartas-feiras às 19 horas para a gente contar um pouco das nossas experiências espirituais, falar um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que vocês gostem desse compromisso, mais um compromisso comigo aqui no canal, todas as quartas, às 19 horas. Eu espero você para compartilharmos junto um testemunho, uma experiência ou alguma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero contar para vocês algo que Deus ministrou no meu coração nos últimos tempos, que tem transformado a minha vida e a minha perseverança. Eu tenho visto o perseverar por uma perspectiva diferente desde que Deus falou isso ao meu coração. Assim como tem mudado a minha vida, eu creio que vai mudar a tua vida também, então eu não posso segurar isso só para mim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz que a gente tem que se manter firme. Temos que nos manter firmes. Mas como é que a gente vai ter firmeza se as nossas emoções elas nos dominarem? Porque nós somos muito inconstantes, gente. Tem dia que eu acordo super confiante em Deus e vou dormir deprimida. É assim aquela onda, sabe? Aquele alto e baixo. Mas independente de como a gente se sinta, tem coisas na vida que precisam ser feitas, né? Mesmo desanimado, a gente vai trabalhar, a gente vai cumprir os nossos compromissos e na vida espiritual não é diferente. A gente tem que fazer aquilo que Deus propôs no nosso coração, independente de como nós venhamos nos sentir. A gente tem que determinar a seguir o nosso propósito e não parar. Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Apesar das circunstâncias, eu acreditava em Deus, eu sempre tive a minha fé em Deus e eu sempre perseverava naquilo que Deus me mandava fazer. É tanto que eu tô há 10 anos no YouTube, mas uma coisa que eu percebi, eu até perseverava no meu canal, mas eu não era consistente no conteúdo que eu entregava. Você pode levar isso para qualquer área da tua vida, sabe? Eu vou trazer o YouTube como um exemplo, mas às vezes, você pode ver pessoas que elas parecem, a gente chama de pessoas volúveis, né? Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa, mas você vê que não é uma pessoa que ela tem aquela estabilidade, que ela sempre tá correndo para fazer coisas novas e nunca é bom, nunca é excelente, sabe? Em área nenhuma. Pense aí, sobre bolo. Bolo. Quem vem à tua cabeça? Quem é a pessoa na tua cidade que é referência em bolos? Agora eu te pergunto, e você? Você é referência em quê? No que você é bom? Você tem tido consistência naquilo que Deus entregou na tua mão? Você tem tornado-se excelente para aquilo que Deus te chamou? Você tem perseverado? Porque, tipo assim, você pode pensar, lá, eu persevero na obra do Senhor. Eu persevero, no meu cristianismo. Mas você tem tido consistência para aquilo que Deus te chamou para fazer? Olha, Deus me chamou para ensinar. O meu dom é ensinar. Eu sempre amei ensinar, então eu fiz faculdade de letras para ser professora. Mas dentro da área do ensinamento, eu descobri que Deus não me chamou para ensinar português. Até porque eu nem tô tão boa nisso, tá? Deus me chamou para ensinar a palavra dele, tudo que ele me ensinou durante esse tempo. Ainda assim, estou na área do ensino. Eu sempre fui destacada e sempre que meus colegas se referem a mim, de falar, você sempre falou muito bem, você sempre apresentou trabalhos muito bons, sempre foi falante, sempre tive esse posicionamento, era aquilo que me destacava. E você? No que você se destaca? Você já descobriu o seu chamado, o seu dom, naquilo que você é bom? Às vezes a gente acha que, para eu fazer o propósito de Deus, eu preciso cantar, pregar. Não, Deus ele te chamou dentro do dom que ele te deu. Às vezes o dom que Deus te deu é confeiteira e ele vai te usar nessa área de alguma forma. E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não basta só você perseverar,
mas você tem que ser consistente. E eu percebi que eu perseverava no meu canal, mas eu ia mudando muito de nicho, porque eu me encontrava perdida. Sabe o que acontecia comigo? É que quando eu tentava uma coisa e não dava certo dentro do meu canal, aí eu partia para outra para dar certo. Aí eu partia para outra para dar certo. E aquelas pessoas que acharam meu canal por um determinado assunto, elas ficavam perdidas dentro daquele canal porque era um mix de tudo e no fim não era nada, não entregava nada. Eu não era referência em nenhuma área. Até que uma certa vez eu percebi que eu era muito consistente no meu devocional. E eu comecei a compartilhar isso no Instagram sobre devocionais. E eu compartilhava devocionais e eu percebi que eu vou ser conhecida por aquilo que eu tenho consistência diária. Então, quando eu coloquei uma caixinha de pergunta há um tempo atrás, as pessoas logo acertaram que o meu canal seria um canal só de devocionais, porque eu já tinha me tornado uma referência no assunto, eu já tinha me tornado uma autoridade no assunto. E como é que eu me torno referência e autoridade no assunto? Quando eu sou boa naquilo, quando eu permaneço naquilo. É por isso que Coríntios diz: mantenham-se firme e que nada te abale. Não deixe nada te abalar, nem a comparação, nem as circunstâncias, nem os seus sentimentos. Você precisa perseverar e se manter firme no que você é bom. Olha, eu tenho uma colega que ela é muito boa em fazer unha. Sempre que eu penso em manicure, eu penso nela. E ela começou desde o colégio. E ela foi evoluindo dentro da área. E ela continuou firme naquilo ali. E ela fez o nome dela na cidade. E dentro daquilo que Deus te chamou, você pode crescer, sabe? Você pode se tornar uma referência, mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente não tem forças para ultrapassar as barreiras quando vem as derrotas, quando vem as frustrações. A gente acha que a solução é mudar tudo, quando na verdade a solução é no que eu posso me aperfeiçoar dentro disso que Deus me chamou. Sabe, como é que eu posso crescer, melhorar? A gente tem que parar de ser tão instável. E Coríntios diz: não deixe que nada te abale. Mas nós somos frequentemente abalados pelas tempestades da vida. Mas você sabe o que é que nos faz ser firmes? É confiar no Senhor. É confiar na palavra daquele que te chamou. Você precisa ter uma palavra de Deus ao teu respeito. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Você tem a garantia, porque Deus ele fala que não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria? Se ele falou, ele vai cumprir. E como é que eu ganho essa palavra de Deus? Buscando crescer em intimidade com ele. É quando Deus ele te falar e te revelar e te apontar o caminho, vai. Vai até o fim, porque vai dar certo. Ele vai cumprir porque ele é fiel. Abraão ele saiu sem saber para onde ia, seguro na palavra de Deus. Ele confiava em Deus. Ele tinha fé nesse Deus. E nada pôde fazer Abraão recuar e voltar atrás, porque ele tinha uma garantia que era a palavra do Senhor. Eu persevero hoje, eu entendo isso e eu persevero no meu canal, mesmo tendo poucas visualizações, porque eu tenho uma palavra. Porque por vezes eu já parei, eu já desisti, eu já recomecei e eu percebi que eu não cheguei a lugar nenhum. Então eu determinei no meu coração, ou agora rompe de uma vez, ou vai romper de uma vez. Mas daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida, que é postar 365 vídeos no ano. É cumprir, é fechar esse devocional. Eu não posso deixar que os meus sentimentos ou que as circunstâncias determinem até onde eu vou. Quem vai determinar até onde eu vou é a palavra do Senhor. E a palavra dele sobre a minha vida é 365 dias, 365 palavras, 365 devocionais que ele já me deu, que já estão escritos e breve estará de forma física na mão de vocês, em nome de Jesus. E aí,
Coríntios ele fala que devemos ser sempre dedicados, sempre abundantes na obra do Senhor. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que ser excelente. E talvez você não rompeu porque ainda não chegou a essa excelência. Porque você não se dedicou ao ponto de melhorar. O problema é que a gente quer fazer por fazer, mas a gente tem que alcançar a perfeição dentro das nossas circunstâncias e da nossa limitação. A gente tem que tentar dar o nosso melhor. Eu confesso que por vezes eu não entrego o meu melhor, sabe? Por vezes eu não entrego, mas dentro das minhas circunstâncias eu tenho me esforçado e buscado no que eu posso melhorar mais. E aí eu faço uma análise, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso oferecer o melhor conteúdo. E eu tenho que olhar para aquilo que eu fiz como Deus olhou para a sua obra e viu Deus que era muito bom. Você tem que olhar para aquilo que você faz e ver que é muito bom. E aí nada vai te abalar. Porque quando vierem os desânimos, os fracassos, as comparações, você pode até dizer: rapaz, se não deu certo é porque ainda não é a hora, porque isso que eu entrego, isso que eu faço é bom. As pessoas precisam. De que forma eu posso fazer as pessoas conhecerem isso aqui? E Deus ele vai te dar estratégias, Deus ele vai abençoar, Deus ele vai honrar a tua fé. Mas a gente precisa pôr em mente que a fé sem obras ela é morta. Eu não posso dizer, eu creio que Deus vai fazer, eu não me movo para aquilo. E eu não vivo em fé para viver aquilo, sabe? Deus me prometeu, por exemplo, Deus prometeu, eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito prático. Deus prometeu uma viagem internacional, estudar nos Estados Unidos, um exemplo. Deus não me prometeu isso não, gente. Até queria. Mas ainda não foi a promessa de Deus para minha vida. Mas o que eu estou fazendo para viver essa promessa? Eu estou estudando inglês? Eu procurei vender alguma coisa para arrecadar dinheiro para tirar meu passaporte? Eu procurei caminhar para isso, fazer uma graduação no Brasil para depois conseguir uma pós-graduação. Então eu não caminho em direção à promessa, como é que eu vou vivê-la? Porque foi isso que Abraão fez. Qual era a promessa de Deus para a vida de Abraão? Era ser pai de multidões. Mas primeiro a orientação de Deus foi: sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, primeiro Abraão ele peregrinou e depois a promessa maior sobre a vida dele se cumpriu, que foi o seu filho Isaque. Então, Deus ele vai cumprindo as promessas na tua vida à medida que você anda em fé e obediência às coisas que ele está mandando. Só que a gente só quer obedecer, só quer se mover quando a gente vê acontecer. Só que deixa eu te contar uma coisa, você não vai ver acontecer nada. Você não vai ver acontecer nada se você não se mover. Deus, ele age no movimento. Tem uma frase de Aristóteles que diz assim: somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. A excelência vem pelo hábito. Eu vou ser excelente na minha vida espiritual quando eu tornar dela um hábito. Eu vou ser excelente naquilo que Deus me chamou quando eu tornar isso um hábito, quando eu for firme, quando eu for constante, quando eu for abundante, quando eu for dedicado, quando eu doar a minha vida para aquilo. E aí eu vou viver. E aí eu vou chegar à excelência. E uma pessoa excelente naquilo que faz, ela se destaca, ela é referência. Então o que eu queria compartilhar com vocês é que independente dos desânimos que possam te alcançar, você tem que confiar em Deus e permanecer firme. Porque o que você precisa não é desistir e sempre estar recomeçando. Tudo que você precisa é perseverar e permanecer, ficar firme. Porque esse é o segredo da vitória e do milagre. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com mais alguém. Talvez tenha alguém que precise ouvir essa palavra também. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se até agora você não se inscreveu. E se você quiser acompanhar os devocionais diários, todos os dias, 6 horas da manhã, eu espero você. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.